Esse é um culto especial, irmãos. Nós vamos dar continuidade ao culto da semana passada. Nós estamos numa série de mensagens sobre o Pentecostes, estudando sobre isso, falando sobre a bênção plena do Pai, que não é apenas espiritual, mas o Senhor quer nos abençoar em todas as áreas da nossa vida, e Ele deseja abençoar toda a família. Ele deseja abençoar você, deseja abençoar seus filhos, deseja abençoar os nossos amigos, deseja abençoar todas as pessoas, e Ele conta conosco para que nós possamos buscá-lo, para que nós possamos orar, porque como filhos e filhas de Deus, para que nós possamos acessar tudo o que Deus tem para nós, nós precisamos dessa chave espiritual que o Senhor concedeu à igreja. A palavra de Deus diz que a oração é uma chave espiritual muito poderosa que o Senhor concedeu à igreja. Está escrito que aquilo que nós concordarmos acerca de alguma coisa aqui na terra, será concordado pelo Pai do nosso Senhor Jesus, nosso Pai, vosso Pai, também nos céus. Aquilo que dois de vocês ligarem na terra acerca de alguma coisa, será também ligado por meu Pai que está nos céus. É o que diz a palavra do Senhor. É tão importante a oração, irmãos, porque quando nós oramos, nós estamos falando com aquele que conhece o nosso futuro, que conhece a nossa vida também daqui a muitos anos, que planejou e que pensou sobre nós, porque desde o ventre da nossa mãe, Deus tem pensamentos ao meu e ao teu respeito. A palavra do Senhor diz: eu é que sei que pensamentos que tenho sobre vocês, pensamentos de paz e não de mal, para dar a vocês o fim que vocês desejam. Passareis a orar a mim, e me buscareis, e me achareis quando me buscareis de todo o vosso coração, e eu serei achado por vocês, e farei mudar a vossa sorte, porque o Senhor escreveu algo, irmãos, bom para nós. Por isso diz a palavra do Senhor, em Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2, que nós devemos observar a palavra de Deus, e sermos transformados, não nos conformando, não tomando a forma deste mundo, mas sermos transformados pela renovação da nossa mente, pela iluminação da nossa mente. Transformai-vos, diz a palavra, por essa renovação que eu trago através da minha palavra para a mente de vocês, diz o Senhor. Para quê, irmãos? Para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Porque os pensamentos do Senhor a nosso respeito, irmãos, são mais elevados do que os nossos pensamentos. Os planos de Deus para nós são muito melhores do que os planos que muitas vezes nós mesmos sonhamos ou fazemos acerca do que queremos para o nosso futuro. Ele pensou em nós, e Ele tem uma vontade e um propósito que certamente vai além das nossas capacidades, porque sempre o plano de Deus para as nossas vidas é maior do que a nossa possibilidade humana, ao ponto de muitas pessoas irem buscando a vontade do Senhor e fazendo a vontade do Senhor na terra, e o Senhor operando conjuntamente com eles na manufatura desse amanhã, e eles chegarem em um determinado momento da vida, olharem para trás e dizerem assim: não sabemos como chegamos aqui, não sabemos como conquistamos o que conquistamos, não sabemos como possuímos o que possuímos, não sabemos como que conseguimos fazer o que fizemos, foram proezas feitas em Deus. E aí, Deus é louvado nas nossas vidas, Deus é glorificado, Deus é reconhecido, Deus é engrandecido nas nossas vidas. Geralmente, irmãos, os planos e os pensamentos dele são mais elevados do que os nossos, porque a gente mede pela nossa própria capacidade. Ah, Senhor, a minha possibilidade é essa, o que eu posso fazer é isso. Mas quando nós contamos com Deus, a coisa vai muito além. Amém, meus irmãos? Então eu quero ler com os irmãos o mesmo texto que nós lemos no início do culto da semana passada, Efésios capítulo 3,
versículo 14 ao 21, nós vamos estar lendo esse texto para introduzirmos aqui aquilo que o Espírito quer falar aos nossos corações. Diz assim o texto sagrado, Efésios capítulo 3, versículo 14 a 21. Por esta causa, me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. A grande revelação de Jesus Cristo para a humanidade é que Deus quer ser nosso Pai. Ele revelou Deus como Pai, e aqui nós temos uma revelação do propósito eterno pelo qual nós fomos criados. Porque Deus quer uma família de muitos filhos, mas não filhos de qualquer maneira. Filhos pecaminosos, filhos impuros, filhos corruptores e corruptos, não. Deus quer uma família de muitos filhos santos, filhos que o honram, filhos que se parecem com Ele, filhos que têm o caráter dEle revelado e manifestado na sua palavra, e especialmente, irmãos, em Cristo Jesus. Porque Jesus é a revelação especial do caráter de Deus. Colossenses capítulo 1, versículo 15 diz que Jesus é a imagem do Deus invisível, a expressão exata do seu ser. Deus se fez gente e habitou entre nós. E então Ele quer filhos semelhantes a Jesus para a sua glória. E assim nos colocamos de joelhos diante do Pai. Essa expressão, essa cultura de nos ajoelharmos, irmãos, e de buscarmos a Deus orando dessa maneira, demonstra que o Senhor é altíssimo, e que nós somos pequeninos diante dEle. Por isso nos colocamos de joelho para nos humilharmos diante do Senhor. O próprio Senhor Jesus se dobrava de joelhos diante do Pai, diante de Deus. Muitas passagens bíblicas falam sobre isso, que os seus servos colocavam a cara no pó, e oravam, e clamavam, e buscavam a graça do Senhor sobre as suas vidas. E assim, com quebrantamento de alma, se faziam aceitáveis diante de Deus. Porque a palavra do Senhor diz, irmãos, que Deus resiste ao soberbo, mas ao humilde, ao que se quebranta diante do Senhor, manifesta a sua graça. O Senhor manifesta a sua graça sobre o quebrantado e contrito. A Bíblia diz: todo aquele que vier a mim com um coração quebrantado e contrito, o Senhor não despreza. O Senhor ouve o clamor e a oração dessa pessoa, dessa gente, desse povo que busca o Senhor e que honra o Senhor dessa maneira. E o texto sagrado diz isso, irmãos: me coloco de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Para que, com que propósito ora o apóstolo? Para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no homem interior. Deus nos dá o que Ele tem de melhor. Deus nos dá do seu Espírito para habitar em nós, para estar conosco, sendo derramado no nosso homem interior. E essa oração do apóstolo Paulo não é segundo o meu braço, segundo a minha capacidade, segundo a minha possibilidade. Porque se eu orar segundo o que eu posso, segundo o que eu sei, segundo o que eu tenho, então não é fé. É como aquela ilustração do filho que pede para o pai segundo o que o pai tem, não segundo o que ele tem. Pai, me dá uma bicicleta, segundo o que o pai pode lhe dar. Da mesma maneira, irmãos, o apóstolo está orando aqui, para que segundo a riqueza da sua glória, da glória de Deus, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. Como nós precisamos, irmãos, desse Pentecoste, como nós precisamos, cada um de nós, do derramamento do Espírito Santo nas nossas vidas, que nos capacita, para nós termos uma vida de vitória, sobre o pecado, sobre as tentações, sobre as circunstâncias que se levantam e vêm contra nós. Nós precisamos de uma vida cheia do Espírito. E o texto continua no versículo 17 dizendo assim:
Assim habite Cristo no vosso coração pela fé. Jesus vem habitar nos nossos corações pela fé. Por isso o apóstolo Paulo diz: agora já não sou mais eu quem vive, porque a vida que agora eu vivo nesse corpo, nessa carne, eu vivo na fé do Filho de Deus, que por mim morreu e ressuscitou. Já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim, aleluia. Essa é a nossa vida, irmãos, porque essa é a nossa fé. Aquele homem velho, pecaminoso, corrupto, mentiroso, adúltero, fornicador, bêbado, esse homem tem que morrer, para que Jesus esteja vivendo através de nós, porque agora Ele é o cabeça do corpo e nós somos o seu corpo, a sua igreja. E a palavra do Senhor diz assim: pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Que coisa tremenda, irmãos. É tão maravilhoso quando nós compreendemos que Deus é Pai, nosso Pai. Quando nós compreendemos que todos os mandamentos de Deus a nosso respeito são porque Ele nos ama. Se nós servimos a um Deus que a característica mais profunda é o amor, porque a palavra do Senhor diz que Deus é amor, então nós só podemos imaginar uma coisa: tudo o que Deus pede para mim fazer como seu filho amado, é porque Ele quer o meu bem. Não é nada para Ele, mas como um pai que deseja ver os seus filhos abençoados, bem-sucedidos, livres de perigos, de danos. Assim o Senhor quer nos livrar dos efeitos danosos do pecado. Por isso, tudo o que Deus pedir para você fazer, saiba e creia que é para o seu bem, é para a sua vida, porque Deus é amor. Por que nós sabemos disso, irmãos? Porque lá em 1 Coríntios, capítulo 13, quando o apóstolo Paulo fala sobre as características do amor e explica sobre os atributos do amor, ele diz que o amor não busca os seus interesses, que o amor é abnegado, que o amor busca o bem do outro. E assim nós compreendemos a mesma coisa que Moisés compreendeu já lá no Antigo Testamento, quando recebeu a lei de Deus. Ele disse, mediante aquele povo de dura cerviz, um povo rebelde, maledicente, de dura cerviz, que teimava, obstinados nos seus pecados. E ele conseguiu compreender e disse assim: Senhor, agora reconheço que verdadeiramente todos os teus mandamentos são amor. E é por isso que Deus quer que nós compreendamos isso, irmãos. E o apóstolo se coloca de joelhos e ora pela igreja, a fim de poderes compreender com todos os santos. Quem são os santos, irmãos? Não é uma pessoa que foi canonizada lá por uma instituição religiosa, não. Os santos somos nós, a sua igreja, aqueles que foram tirados do mundo, do pecado, e que agora estão santificando as suas vidas, porque a palavra de Deus diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. E assim, essa oração é para que os santos, todos os santos, compreendam qual a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e possam conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Deus não quer só abençoar uma ou outra área da sua vida, Deus quer nos abençoar em toda a plenitude, irmãos. Deus quer abençoar o seu casamento, Deus quer abençoar o seu trabalho, Deus quer abençoar as suas finanças, Deus quer abençoar a sua vida, Deus quer abençoar a sua família, os seus filhos, Deus quer abençoar a sua casa, Deus quer estar envolvido em todas as áreas da vida dos seus filhos, porque Ele é nosso Pai.
Não existe separação para Deus entre um lugar sagrado e o resto da vida. Lá na célula, na conexão, nessa semana, tinha uma pergunta. E a pergunta era: que parte da sua vida você está santificando ao Senhor? Que parte da sua vida você está santificando ao Senhor? E aí muitos irmãos foram respondendo: oração, é isso, é aquilo. Mas a resposta correta é, irmãos, tudo na minha vida é santo ao Senhor. Todas as áreas da minha vida são para a glória do Senhor. Porque a palavra de Deus diz: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Tudo na vida de um crente tem que ser santificado ao Senhor. A palavra santo não é só separado do pecado, mas santo é separado do pecado para o propósito do Senhor, para o Senhor. E tudo nas nossas vidas é do Senhor e é para o Senhor. E aqui se encaixa muito bem aquele texto do apóstolo Paulo, o cântico de Paulo, que diz assim: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, glória pois a ele eternamente, amém. Tudo é para o Senhor na sua vida, irmão. Nós precisamos santificar a nossa vida de uma forma total, plena, a plenitude de Deus. E o texto continua no versículo 20 dizendo assim: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. O Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que você pede ou pensa. Imagina, irmãos, segundo o poder que opera em nós, que é o poder do seu Espírito Santo, aleluia. Por isso que vale a pena nós dirigirmos as nossas orações para Deus, porque Deus tem esse poder e Ele quer manifestar a sua glória sobre nós, sobre a sua igreja, e isso é maravilhoso. E aí diz a palavra de Deus assim, isso é muito importante, irmãos, porque está no contexto daquilo que nós vamos trazer aqui para os irmãos. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Repita comigo: a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Na minha vida, irmãos, toda honra, glória, poder devem ser tributadas ao Senhor. A Ele toda honra e toda glória, e todo poder, e toda adoração, e todo louvor, por todas as gerações. Eu, meus filhos, meus netos, meus bisnetos, aleluia, louvem ao Senhor, toda a minha família, louve ao Senhor, para todo sempre, amém. Ele é o único digno de ser adorado, Ele é o único digno de que nós dobremos os nossos joelhos e façamos orações e clamemos ao seu nome, porque Ele é o nosso Deus que nos ama e que entregou o seu Filho por nós na cruz do Calvário. Diz a palavra que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Por isso, irmãos, gostaria de orar com vocês e pedir que vocês repitam comigo: eu não sou escravo. É para o Senhor, irmãos. Nós viemos aqui num culto, amém? Então vamos falar para o Senhor: eu não sou escravo. Minha mente não é escrava. A minha mente é de Deus. E habita aqui a sua palavra. Em minha boca está o poder da vida e da morte. Falarei palavras de vida e não de morte. De saúde e não de enfermidade. De riqueza e não de pobreza. De bênção e não de maldição.
porque na minha boca existe um milagre. Oh, aleluia! Glória a Deus, meus irmãos. É assim que se fala. Se você mudar o teu pensar, e você mudar o teu falar, o teu derredor será transformado. A sua vida se tornará uma vida abençoadora. Onde você estiver, você vai abençoar o lugar onde você está. Porque os teus pensamentos são os pensamentos de Deus, as tuas atitudes são atitudes segundo Deus, segundo o Espírito de Deus, e isso traz a bênção de Deus. A palavra do Senhor diz, irmãos, que se nós atentamente ouvirmos a sua voz e praticarmos os seus mandamentos, o seu conselho, a bênção de Deus correrá atrás de nós e nos alcançará. Você não vai precisar correr atrás de bênção, porque a bênção de Deus vai te alcançar, aleluia! Sabe por quê, irmãos? Porque Deus é galardoador dos que o buscam, Deus é presenteador daqueles que o buscam, Deus abençoa aqueles que o amam, o Senhor é poderoso. Muitas vezes, irmãos, as pessoas querem ser de Deus, desfrutar das bênçãos de Deus e ao mesmo tempo desfrutar do pecado, desfrutar da impureza, das coisas desse mundo. E aí, muitas vezes elas vêm orar a Deus, ó Deus, meu Senhor e meu Deus, mas o Senhor diz, não te conheço, apartai-vos de mim todos que praticais iniquidade. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor e não fazem o que eu vos mando? Mas quando nós demonstramos que Ele é o nosso Senhor, obedecendo a sua palavra, irmãos, é aí que verdadeiramente nós podemos dirigir as nossas orações a Ele, e Ele diz assim, esse eu conheço, esse é um filho amado, porque a palavra do Senhor diz assim, nós recebemos aqui uma revelação do amor de Deus, e que todos os mandamentos de Deus a nosso respeito são porque Ele nos ama. E como que nós retribuímos a esse amor de Deus? Amando a Deus da nossa parte para com Ele, sabendo que o que alegra o coração do nosso Pai, o que faz com que Ele sorria e resplandeça o seu rosto sobre nós, sabe aquela bênção do final do culto? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, significa isso, irmãos, quando Deus olha para mim e para a sua vida, e Ele abre um sorriso, Ele olha para o Filho amado, e o rosto dele resplandece de prazer, de alegria. Por isso que a palavra do Senhor diz no livro de João, aquele que me ama, guardará os meus mandamentos. Senhor meu Deus, eu te amo, Pai, e eu quero guardar os teus mandamentos, eu quero alegrar o teu coração. Aquele que me ama guardará os meus mandamentos, o Pai o amará, viremos para Ele e nele faremos morada. Aquele que me ama guardará os meus mandamentos, o Pai o amará, viremos para Ele e nos manifestaremos a Ele. Essa pessoa vai experimentar um Pentecoste na sua vida, vai experimentar uma manifestação gloriosa, poderosa, sobrenatural, uma visitação do Espírito Santo em sua casa, em seus momentos íntimos de oração. Ela vai perceber Deus agindo por ela e através dela, durante o tempo da sua vida aqui nessa terra, porque ela ama a Deus e guarda os seus mandamentos. Meus irmãos, quantas pessoas querem as bênçãos de Deus, mas ao mesmo tempo querem as coisas do mundo, e nesse intento às vezes vem buscar um conselho, e no fundo eles não estão querendo saber o que a palavra de Deus diz, mas estão querendo de repente buscar uma palavra de aprovação, uma palavra tipo, não, acho que não tem problema, irmão, você fazer desse jeito aí. Mas muitas vezes a pessoa já sabe, no íntimo ela já sabe o que é o certo e o que é o errado, irmãos. E quando a pessoa vem pedir um conselho desses, muitas vezes a gente devolve a pergunta e fala para ela assim, mas meu irmão, minha irmã, nesse caso, o que você acha que mais glorificaria a Deus? Com qual decisão? Com qual atitude? Com qual posicionamento?
nessa questão aí que você está com luta no coração, mais glorificaria a Deus? E na maioria das vezes, irmãos, a pessoa sabe a resposta. Ou se não, a gente sabe que Jesus é o caminho, com letra maiúscula. Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, se Jesus estivesse no teu lugar, irmão, qual seria a decisão dele? O que ele faria? Em seus passos, o que faria Jesus? E na maioria das vezes a pessoa sabe a resposta. Por isso nós precisamos santificar as nossas vidas, irmãos, para recebermos esse Pentecoste da parte de Deus. Há uma profecia bíblica em Atos 2, que é, aliás, recitada por Pedro, em Atos 2, versículo 17 e 18, que diz assim: e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão sonhos os vossos velhos. E até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu Espírito naqueles dias e profetizarão, diz a palavra de Deus. É uma bênção plena, é uma bênção que alcança toda a família, irmãos. E é importante nós nos lembrarmos do contexto aonde essa palavra está sendo pregada. Isso aconteceu na festa de Pentecostes. E aí, quando a gente busca o significado da festa de Pentecostes, isso traz um sentido poderoso para tudo isso. A festa de Pentecostes era o 50º dia depois da Páscoa, por isso Pentecostes, 50º dia depois da Páscoa. Também era chamada Shavuot, que significa festa das semanas, 7 semanas mais um dia, 50 dias. Também era conhecida e foi ordenada como a festa das primícias, e também festa da colheita, porque acontecia e marcava o final da colheita de trigo, e a colheita de trigo era uma figura da provisão de Deus sobre o seu povo, que Deus é provedor, que tudo vem dEle, que tudo é para Ele, que Ele é o número 1 nas nossas vidas. Essa festa, Shavuot, era uma celebração linda, e ela tinha como propósito levar todo o povo a um nível coletivo de adoração a Deus. Por isso que nessa festa eles traziam os dízimos, eles traziam o 10% de toda a sua renda, para colocar aos pés do Senhor, e com isso eles declaravam: Senhor, não é o dinheiro o nosso Deus, não são as posses o nosso Deus, não são as coisas materiais que definem e dirigem as nossas vidas, mas nós confiamos em Ti, nós confiamos no que diz a Tua palavra, e nós estamos aqui para dizer que o Senhor é o nosso Deus, que tudo que nós temos vem das Tuas mãos, e das Tuas mãos nós te damos, nós te devolvemos, com fé, com confiança, com alegria, com singeleza de coração. Por quê, irmãos? Porque Deus mandou fazer uma festa, aleluia! E essa festa é muito profunda, porque ela não fala apenas da parte financeira, do dinheiro, das finanças, mas ela fala de tudo. Tudo é teu, Senhor, nossa vida é tua, tu és a razão. E é tão interessante, irmãos, vejam, ela acontecia 50 dias depois da Páscoa, e vocês vão ver coincidências, que não são coincidências, mas são atos proféticos de Deus, para que nós possamos confiar no Senhor. Diz a Bíblia Sagrada que a primeira Páscoa aconteceu lá no Egito, e o Egito, os irmãos sabem, é uma figura do mundo, daquela cultura mundana, pecaminosa, o Egito, da vaidade, da pujança econômica, do poder, do capital. O faraó era um deus, e lá eles adoravam essas coisas, estátuas,
grandes palácios, grandes edificações, monumentos, a grandeza do homem, o humanismo com muita força, o homem sendo Deus, as pirâmides do Egito. Até hoje as pessoas dizem, como que eles conseguiram fazer coisas tão grandiosas naquela época? Sob escravidão. E o povo de Deus ficou 400 anos escravo. Simboliza uma escravidão no pecado. Até que eles clamaram a Deus e o Senhor mandou matar um cordeiro, a última das pragas. Vocês vão matar um cordeiro por família e vão marcar a verga da porta. Esse já era um ato profético que aponta para Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Diga para o irmão do seu lado, Jesus é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado da tua vida. Jesus não veio só para perdoar, não, irmãos, para derramar uma graça barata, não. Jesus veio para nos libertar do império das trevas, e a Bíblia diz exatamente isso. Ele, Jesus Cristo, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Filho do seu amor. Quando Jesus foi batizado nas águas, irmãos, veio uma voz potente dos céus que disse: esse é o meu Filho amado, Filho do meu amor. E nós agora fomos arrancados desse império das trevas e transportados para o reino. É Ele quem reina na minha e na sua vida, irmãos. Não mais o pecado, não mais o mundo. O mundo não terá domínio sobre vós, porque nós não estamos debaixo da lei, mas estamos debaixo da graça e somos cheios do Espírito Santo de Deus. E aí veio aquela Páscoa, e através daquela Páscoa, daquele sangue, o destruidor passou por cima. A casa que tinha o sangue não foi tocada, a casa que tinha o sangue foi guardada. E o Senhor libertou o seu povo, e eles saíram caminhando, irmãos, pelo caminho do deserto. Deus abriu para eles um caminho no deserto, e esse caminho se chama Jesus. Uma nuvem os guiava de dia, uma coluna de fogo à noite, e eles iam seguindo a nuvem e a coluna de fogo. Assim também nós seguimos o ímpeto do Espírito de Deus e a palavra de Deus nas nossas vidas daqui para frente. E eles chegaram, irmãos, no Mar Vermelho. O mundo vinha atrás, o mundo vinha a galope, o mundo queria matá-los, o mundo não queria permitir que eles fossem libertos, mas eles tomaram uma decisão. E Deus disse para Moisés: Moisés, mande que o meu povo marche. É hora de marchar, irmãos. É hora de prosseguir. É hora de continuar. Porque nós entramos num deserto e um dia estaremos na Canaã celestial, se vencermos, se perseverarmos, se formos até o fim, nessa esperança e nessa convicção. A Bíblia diz no Novo Testamento, irmãos, que eles foram batizados pelo Mar Vermelho. O Mar Vermelho ao qual Deus abriu e eles atravessaram a pés secos, foi o batismo nas águas. Está escrito isso no Novo Testamento. Foram batizados no Mar Vermelho. Então eles foram libertos na Páscoa, foram batizados no Mar Vermelho, e agora eles caminham 50 dias e chegam no Monte Sinai. Aleluia. Você pode glorificar a Deus, irmãos? Ali no Monte Sinai, no Pentecostes, aconteceram algumas coisas poderosas, profundas, maravilhosas. O Espírito de Deus se manifestou no Monte Sinai, irmãos, e Deus deu a Moisés as tábuas da lei, os mandamentos. E os mandamentos, irmãos, começam exaltando a Deus e somente Deus. Deus, somente Deus. Êxodo capítulo 20, a palavra do Senhor diz: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima na terra, nem embaixo da terra, nem sobre os mares.
não as adorarás, não lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da escravidão, que te tirei do jugo do Egito. Eu sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais dos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me obedecem, mas faço misericórdia, aleluia, até 1000 gerações daqueles que me amam e obedecem os meus mandamentos. E aí ele fala sobre os outros mandamentos, e os primeiros mandamentos ali, irmãos, do decálogo, são sobre Deus. Amai a Deus sobre todas as coisas. É o resumo desses mandamentos. O domingo, por exemplo, que é o 7º dia, 6 dias trabalharás, o 7º você vai consagrar, o 7º dia é do Senhor. Esse dia não é para trabalhar, esse dia é para descansar e adorar a Deus e confiar. Deus falou, eu confio, Deus provê, Deus é o meu Deus, e hoje eu não vou fazer nada, hoje eu vou consagrar. Amanhã eu vou trabalhar duro, pesado, com alegria, vou levantar e vou fazer com alegria, com motivação, porque não é para mim, é para o meu Deus. Mas hoje eu vou descansar, eu vou na igreja, eu vou buscar o Senhor, eu vou na casa do Senhor. Isso está escrito, irmãos, são mandamentos que dizem respeito ao Senhor, e depois todos os outros mandamentos que vêm ali dizem respeito ao teu próximo. E Jesus resumiu, condensou, dizendo assim: amai a Deus sobre todas as coisas, sobre tudo na tua vida, ame a Deus, e ame ao teu próximo como a ti mesmo, porque quem ama o próximo, não cobiça a mulher do próximo, quem ama o próximo, não usa mentira contra o próximo, quem ama o próximo, não tem inveja da fazenda, da propriedade do próximo, quem ama o próximo tem respeito por todas essas coisas. Obviamente, Jesus disse assim, irmãos, olha a ética, não faça para o outro aquilo que você não quer que faça para você. Essa é a minha lei. Não faça para o outro aquilo que você não quer que faça para você. E o Senhor estava dando para eles uma lei, uma palavra. E aí, irmãos, Deus disse para Moisés assim: faça um templo, faça um tabernáculo, consagre para mim uma casa. Esse tabernáculo simboliza a minha vida, a sua vida, porque Deus não habita em templos feitos por mãos de homens, Deus habita no coração do seu povo. Quando vieram e disseram para Jesus: ó Jesus, onde é que está o reino dos céus? Jesus disse: vão vir falsos mestres, falsos doutores, falsos pastores, dizendo: o reino de Deus está ali, está acolá, não creiais, porque o reino de Deus está dentro de vós. É ali que o Senhor faz habitar o seu espírito, irmãos. E aí ele diz: construa uma casa, um tabernáculo. Você está construindo casa para Deus, irmão? Você está construindo uma vida, uma existência para Deus? Não sabeis vós que o Espírito que Deus fez habitar em vós tem intensos ciúmes? Aquele que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Ou vocês não sabem que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo? Quem pode se alegrar com isso e glorificar o Senhor, irmãos? Amém? Glória a Deus. E aí eles construíram o tabernáculo, colocaram um lugar santo, santo dos santos, aonde estava a Arca da Aliança. E a Arca da Aliança, um compromisso, uma aliança com a palavra de Deus, simboliza a presença de Deus no meio do povo. E aí, sabe o que aconteceu? Quando eles terminaram a construção, ó Senhor, está aqui. Esse aqui é o nosso culto racional, o nosso culto inteligente. Nós apresentamos o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Esse aqui é o templo, Senhor, essa aqui é a minha vida santificada no altar. A glória de Deus se mudou do Monte Sinai e veio para o Santo dos Santos, irmão. O que aconteceu ali, irmãos? A Páscoa, o batismo nas águas, e aí a vida transformada, santificada, o dom do Espírito Santo. Foi exatamente isso que aconteceu no dia de Pentecostes.
Porque Jesus morreu e deu a vida por nós exatamente quando Israel, por ordem de Moisés, inspirado por Deus, estava comemorando a Páscoa. Os peregrinos estavam em Jerusalém por causa da Páscoa. E ali, bem naquela data, o nosso Cordeiro Pascal foi sacrificado. Mas ele ressuscitou ao terceiro dia. Quem pode glorificar a Deus? Foi visto por mais de 500 testemunhas, e antes de ascender aos céus, ele deu ordens a todos os seus seguidores e discípulos, dizendo para eles: vão em Jerusalém, e esperem até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E eles foram para lá, e começaram a orar, irmãos. Daquelas 500 testemunhas que viram Jesus, 120 homens creram na promessa, e foram em Jerusalém, e eram 120 homens, e oravam e buscavam a Deus, homens e mulheres. E sabe que dia que veio o Pentecostes sobre eles? Que desceu o Espírito de Deus sobre eles? Exatamente quando Israel estava comemorando a festa do Pentecostes. Porque Moisés ordenou: vocês vão comemorar a Páscoa, 50 dias depois vocês vão comemorar o Pentecostes, a festa das primícias. Pedro, mediante a descida do Espírito Santo, começa a pregar a palavra de Deus. Porque o que aconteceu, irmãos? O Espírito Santo desceu e eles começaram a falar em outras línguas. Línguas estrangeiras. Os estrangeiros que estavam ali os entendiam falar na sua própria língua nativa, dizendo assim: como esses homens não são galileus? Como que eles estão falando na nossa própria língua materna? E a gente compreende o que eles estão dizendo sobre as grandezas de Deus. Outros os ouviam falar em língua de anjo, que nós chamamos de língua estranha, porque é estranha para nós, uma língua estranha, que não conhecemos, porque não é língua da terra, língua dos homens e dos anjos, falavam eles. E assim essas pessoas olhavam para eles e diziam: esses caras estão emborrachados, estão bêbados, olha aí, estão bêbados, não dá para entender o que esses caras estão falando, o que essa gente, esse povo está falando. Nesse momento, Pedro e os discípulos se levantam e vão até a multidão, e começam a pregar a palavra de Deus, começam a falar, dando testemunho, que isso que estava acontecendo ali, era por causa da morte, ressurreição, ascensão de Jesus Cristo, e que Deus o deu, o Espírito Santo, e Ele estava derramando o Espírito Santo sobre a igreja, porque Jesus é o doador do Espírito Santo. E Pedro fala, irmãos, que Jesus é o Cristo, Filho do Deus vivo, com todas as suas palavras, dizendo: este homem fez milagres, fez maravilhas, e foi aprovado por Deus com sinais. E ele fala inclusive do testemunho do rei Davi, da profecia de Davi, e ele recita, vocês lembram que Davi falou sobre que o corpo dele não veria a corrupção, antes de apodrecer, seria ressuscitado? Pois bem, ele foi ressuscitado dos mortos, como disse Davi, e nós vimos, testemunhamos a sua ressurreição. E aí ele fala da glorificação de Jesus, e o texto diz, irmãos, que esse Jesus, ao qual vocês mataram e que foi crucificado e que ressuscitou ao terceiro dia, Deus o fez Senhor, aleluia, Ele é o Senhor, Jesus Cristo é o Senhor. Você pode dizer isso, igreja? Repita comigo: Jesus Cristo é o Senhor. Glória a Deus. Isso é tremendo, irmãos. E quando eles ouviram essas coisas, diz a Bíblia, no versículo 33 do capítulo 2, ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração, ou seja, ficaram aflitos no coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos?
que faremos? O que nós vamos fazer? Talvez você nessa noite, ouvindo essa pregação, irmãos, está perguntando, então, pastor, o que eu devo fazer com a minha vida? Respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, aleluia. A glória de Deus vai se mudar para a sua casa, meu irmão. A glória de Deus vai se mudar para a sua vida. Porque o nosso Deus, que é nosso Pai, não é o Deus das catedrais, não é o Deus da gruta. O nosso Deus e nosso Pai é o Deus do nosso quarto. Jesus disse: entra no teu quarto e fecha a porta atrás de ti, que é o lugar mais íntimo da casa. E teu Pai que te vê em secreto te recompensará. Nós temos um Deus que quer morar lá na nossa casa, irmãos, que quer mudar a glória dele para dentro da nossa casa. A palavra do Senhor diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. E aí, pastor, o que significa isso? Significa, irmãos, que a arca da aliança, o compromisso de uma aliança que não é barata, mas é uma aliança do sangue de Jesus, porque não foi com coisa corruptível, como prata ou ouro, que nós fomos resgatados da nossa vã maneira de viver, a qual por tradição nós recebemos dos nossos pais, diz o apóstolo Pedro, mas pelo precioso sangue de Jesus, como de um cordeiro imaculado. E essa aliança está nas nossas vidas. A arca da aliança está lá. E eu me lembro, irmãos, daquela história, quando a arca se perdeu, e Davi mandou buscar a arca para trazer de volta para Jerusalém. Mas eles pensavam que dava para trazer de qualquer jeito, que a presença de Deus pode ser de qualquer maneira. Vamos de qualquer maneira lá na presença de Deus. Deus aceita. E eles colocaram a arca do Senhor num carro de bois, bem bonitinho, bem arrumadinho, capricharam mesmo, pensaram: Deus vai se agradar de nós, estamos caprichando aqui, estamos fazendo o melhor. Mas não era como Deus havia determinado, irmãos, não glorificava ao Senhor, porque a arca tinha que ser levada no ombro dos levitas, nos varais, da maneira própria como Deus havia prescrito. E eles começaram a trazer a arca lá naquele carro, de qualquer jeito. Não, vamos levar, mais fácil assim, né, irmãos? Mais fácil assim, vamos levar desse jeito aí mesmo. A presença do santo, presença preciosa de Deus, lá na nossa casa, vamos fazer de qualquer jeito. Vamos fazer de qualquer maneira, vamos falar qualquer coisa, vamos assistir qualquer bobagem na televisão, qualquer filme ruim na televisão, que nem glorifica a Deus, nem nada. E aí a arca vai estar aqui conosco, irmãos. Morreu um levita por causa disso, porque as coisas de Deus são sérias. E a arca foi parar na casa de um homem gentil, estrangeiro, chamado Obed-edom. E a casa ficou lá hospedada na casa desse homem, e em 3 meses a casa de Obed-edom prosperou. A casa de Obed-edom foi abençoada. E Davi disse: a casa de Obed-edom prospera, eu preciso da arca aqui comigo. Não posso continuar sem a presença de Deus na minha vida. Vamos santificar tudo, minha gente. Vamos santificar tudo, minha gente. Vamos ver a glória de Deus na nossa vida, meus irmãos. Aleluia! O Senhor quer manifestar a sua glória sobre nós, mas os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. E aí, meu irmão, quando a arca do Senhor estiver na sua casa, dentro da sua casa, Deus habita lá em casa, Deus mora lá na minha casa, aleluia! Qual é a macumba, saravá, feitiçaria que vai entrar lá? Se Deus está lá, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se o Senhor
é aquele que nos justifica. Quem intentará acusação contra os escolhidos do Senhor? Quem intentará contra o braço forte do Senhor? Agindo Deus, quem impedirá? Se Deus é por nós, meus irmãos, qual é o demônio? Qual é a entidade? Qual é o principado? Qual é a potestade que vai se meter com você e com a tua casa? Você, meu irmão, o Senhor quer morar lá com você. E aqui diz a palavra do Senhor no versículo 39: pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. O Senhor deseja que você seja uma pessoa abençoada em tudo, todas as áreas, debaixo da unção do Espírito Santo, todas as áreas abençoadas e ungidas. E tudo isso, irmãos, funciona por meio da fé. Jesus é o Filho unigênito do Pai, e Ele é o caminho para quem quiser se tornar filho de Deus. João capítulo 1, versículo 19, versículo 9, João capítulo 1, versículo 9, já vou encerrando. Os irmãos podem se pôr em pé também na presença de Deus. Vamos ler em pé esse texto sagrado. João capítulo 1, versículo 9 diz assim: a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todo homem. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. O Filho único, unigênito do Pai, nos dá o poder de nós sermos feitos filhos de Deus. Pastor, eu quero ser filho de Deus, o que eu faço? Se arrependa dos teus pecados, irmãos. Se batize nas águas, porque quando nós nos batizamos nas águas, nós estamos nos batizando na semelhança da morte de Jesus, que morreu pelos nossos pecados. O velho homem pecador foi com ele crucificado, para que a carne pecaminosa seja desfeita, e agora nós não vivamos mais no pecado, mas vivamos em novidade de vida, para experimentarmos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Diz o texto: veio para o que era seu, mas os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito, do Filho único do Pai. É uma mentira quando dizem assim: todo mundo é filho de Deus, pastor. Não é verdade, irmãos. Deus tem um Filho único, mas esse Filho único se tornou não mais o unigênito, mas o primogênito, o primeiro entre muitos irmãos. Porque se você crê e segui-lo como caminho para a sua vida, você recebe o poder de se tornar um filho de Deus, não nascido da carne, mas nascido do Pentecoste, nascido do derramamento do Espírito Santo do Senhor, aleluia. 1 João, Epístola de João 4,15 diz assim: aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. 1 João capítulo 5 vai dizer um pouquinho mais adiante, 1 João capítulo 5 versículo 1: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus,
E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Se você ama a Deus, você ama a Jesus. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Veja isso aí, irmãos. Nisto conhecemos. Amar a Deus da boca para fora, muito fácil. Mas se você quiser saber se você ama a Deus mesmo, veja se você está praticando os mandamentos de Deus. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Ah, pastor, isso aqui é muito difícil. Não. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, vence o Egito. Todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo? Senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus. E aí vem o tríplice testemunho, na continuação do texto, que é o sangue, a palavra e a água, e no céu o Espírito Santo, o Verbo e o próprio Pai, que dão testemunho a respeito do Filho. E aí no versículo 13 vem o poder da intercessão, irmãos, que nós podemos e devemos orar. E veja, quando você se torna filho de Deus, olha o poder da intercessão. Versículo 13: estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. O Senhor escuta a sua igreja. Aí fala sobre interceder para que as pessoas se convertam, para que o Espírito convença as pessoas do pecado, da justiça e do juízo, e possam ser salvos. No versículo 18 fala novamente: o que é nascido de Deus não vive em pecado. Olha, irmãos, versículo 18: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, antes aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Você pode glorificar o Senhor, irmão? O maligno não lhe toca, irmão, porque a única coisa que abre brecha para o diabo entrar na nossa casa e tocar na nossa vida é o pecado. Mas aqui diz a palavra do Senhor: aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Cristo é verdadeiro Deus e deve ser adorado. Versículo 20: também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro, e estamos no verdadeiro, em seu Filho. Você está no caminho, irmão? Ou você está no caminho do mundo? O Senhor nos dá entendimento para a gente reconhecer o verdadeiro, porque tem muita enganação hoje. Se nós estivermos no Filho Jesus Cristo, esse é o verdadeiro Deus e a vida eterna. O Verbo que se fez carne e habitou entre nós. E o texto termina assim: filhinhos, nos chamando de filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Porque sempre, irmãos, que a minha vontade se levanta e se coloca acima da de Deus. Ah não, Senhor, isso aqui não, isso aqui eu não abro mão, isso aqui, e se rebela contra a vontade de Deus, você criou um ídolo, irmão, que é o teu eu, teu ego. Por isso Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a tua cruz de cada dia e me siga. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos.